Olá, sétimo ano, bom dia. A nossa aula de português hoje nós vamos falar sobre os pronomes e a coesão. E hoje nós vamos estar fazendo uma atividade digitada que foi para a casa. E primeiro antes de falar sobre pronome e coesão, eu vou dar aqui para vocês falando um pouco sobre o que é coesão e o que é coerência. A coesão ela é o mecanismo relacionado com os elementos que asseguram a ligação entre as palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes do texto. Ou seja, a coesão é os elementos-chave para ligarmos uma palavra à outra e as frases. De modo que com essa ligação não perca sentido e nem perca o contexto da frase. Já a coerência, ela é a responsável pelo estabelecimento, por esse estabelecimento da ligação entre as ideias, para que juntas elas garantam o que o texto tenha um sentido. Ou seja, coesão e coerência, elas andam juntas, uma com a outra. A coesão são os elementos-chave para o que nós utilizamos para fazer essa ligação. Que elas são a coesão, são as conexões de ideias, a relação entre as palavras. São os elementos que substituímos. E esses elementos podem ser os pronomes, podemos usar as preposições, que fazemos essa ligação uma com a outra sem que perca o sentido da frase, sem que perca o sentido do texto. E a coerência, ela é a responsável por estabelecer as ideias, ou seja, ela é a peça-chave que nós temos depois que nós construímos o texto, para que podemos ler, interpretar e sabermos argumentar sobre o que nós estamos lendo. E a coerência é o princípio de não contradizer. Nós temos que estar fazendo essa ligação entre uma frase e outra, sem perder o sentido e não contradizer o que está sendo repassado pela frase. Então, a coerência ela é a relevância de ideia, ou seja, relevância ela é a importância das ideias. E a coesão são os elementos que utilizamos para essa ligação. Por exemplo, eu digo assim: a menina é bonita, a menina é inteligente. Com a coesão e a coerência, nós podemos estar substituindo esse termo a menina, porque na primeira frase, a menina é bonita, ponto. A menina é inteligente. Eu posso estar substituindo esse a menina por ela é bonita e ela é inteligente. Ou eu boto a menina é bonita, ponto. Ela é inteligente. Eu substituí o termo a menina pelo pronome ela e a frase não perdeu o sentido. É isso que acontece quando as frases e os textos têm a coesão e a coerência. Eu posso também estar falando: elas gostam de jogar bola e de dançar. E também poderia dizer assim: elas gostam de jogar bola e elas gostam de dançar. Então eu só tirei elas, para não ter essa repetição do pronome ela, e só disse: elas gostam de jogar bola e dançar. O que vamos utilizar para fazer a ligação de uma frase com a outra são as conjunções, preposições e advérbios. Essas palavras são chamadas de conectores, porque nós utilizamos elas, são esses conectores, utilizamos eles para dar sentido na frase e não perder a importância, a relevância do enunciado. Eu digo: hoje é o aniversário da minha vizinha.
Hoje ela está fazendo 35 anos. Eu posso só dizer a frase da seguinte maneira: hoje é o aniversário de minha vizinha. Embora dizer a minha vizinha está fazendo 35 anos, eu retiro o termo a minha vizinha e coloco ela está fazendo 35 anos. Pronto, eu só disse que na primeira informação que minha vizinha estava de aniversário e estava fazendo 35 anos. E a segunda frase eu mencionei a mesma coisa, só que utilizei o pronome para ela para substituir a palavra vizinha. E assim, então, e temos também a correlação verbal. Tipo, se eu digo, se eu soubesse, eu te avisaria. Se eu soubesse, eu avisaria. E se eu falo, se eu soubesse, eu te avisarei. Se eu soubesse, eu avisarei, uma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu tenho que ter cuidado. Se eu estou falando utilizando o verbo no presente, eu vou continuar sempre utilizando o verbo no presente. Se eu começo a escrever com o verbo no passado, eu tenho que continuar com o passado. E a mesma coisa, se eu estiver falando no futuro, eu tenho que continuar também com o verbo no futuro. Eu tenho que estar sempre atenta. Aliás, nós temos que estar sempre atentos, sempre atentos, para que não possamos, para a gente não estar fazendo esse equívoco de começar com o verbo no presente, já lá na segunda frase está no passado e depois já está no futuro. Nós temos que ter essa coesão, com essa coerência de estar utilizando uma frase, estabelecer esse padrão que temos entre eles. Então, nós temos também as referências e as reiterações na coesão. Nós vamos, essa questão de referência e reiterações, nós vamos estar fazendo lá na parte da atividade digitada. Foram 2 questões, que a primeira questão vocês vão ler uma piada que vai ter os pronomes, vai ter um pronome lo, que ele vai estar fazendo referência a alguém. Durante a leitura, vocês irão identificar. Tia, e quais são os pronomes? Nós temos pronomes reto, temos pronomes oblíquo, temos os pronomes possessivo, demonstrativo, de tratamento e os pronomes indefinidos. E tem também o pronome lo, que é um pronome oblíquo, e tem um pronome ele, que é um pronome reto. Vocês, na leitura da piada, vocês conseguirão identificar a quem ele se refere na frase sem muita dificuldade. E na segunda, nós vamos reescrever as frases, tem os termos em negritos. O que é que eles têm? Eles estão muito repetitivos, ou seja, a frase está sem a coerência e sem a coesão. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês reescrevam as frases substituindo as palavras que estão em negrito, porque tem palavras que na mesma frase está sendo repetida 3 ou 4 vezes. E em vez de a gente escrever uma frase que se tornar repetitiva e até então se torna cansativo, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar os conectores, que são conjunções, preposições, advérbios, pronomes e outros, para reorganizar essa frase e não ficar cansativa e transmitir o conteúdo que queremos sem ficar enfadonho e sem a coerência do texto, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom dia e uma boa aula e até a próxima aula.